o tema Acampando em Terreno Sagrado. Convido você para acamparmos juntos num terreno sagrado. Trata-se do ministério pastoral. Muitos pastores que Deus tem chamado para exercer a excelência de seu ministério. É o ministério sofredor, ministério pastoral. Porque dentre os pastores que militam legitimamente, existem aqueles oportunistas que se apropriam do título de pastor, mas sem condizer com tudo aquilo que é necessário para o servo se tornar um ministro, um pastor e cuidar de um rebanho tão querido que é o povo de Deus. Como um pastor deve se comportar ao assumir um novo campo? Porque isso é o que acontece na vida dos pastores. Os pastores são nômades. Hoje está aqui no campo, ele passa 2, 3, 4 anos e chega o tempo de Deus dele sair. E quando chega o tempo de Deus dele sair, Deus abre uma outra porta e ele tem que passar por essa porta. Porque se ele ficar no campo, já não vai produzir mais o que deveria produzir, porque o tempo dele é findo. E um outro campo já o aguarda. Então veja bem, ao chegar nesse novo campo, como o ungido de Deus deve se comportar? Primeiro, honrar a Deus que o chamou. Segundo lugar, a igreja que ele está assumindo. Também não desprezando o seu colega que ele está, que ele está assumindo em seu lugar, o seu antecessor. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra da verdade, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Hebreus 13:7. Nós vemos também em Romanos 13:7. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então devemos valorizar os frutos deixados pelo nosso antecessor. Isso fortalece a unidade e evita divisões. Exemplo, um pastor que sucede um líder amado, aquele pastor que exerceu um ministério bonito na igreja, trabalhou tanto no lado espiritual como no lado de patrimônio de igreja, fez um trabalho excelente, e a igreja é grata, ele marcou a história daquela igreja. Então, é muito importante esse ressaltar que a igreja teve sob a sua liderança um grande líder, incentivando a mesma a ter gratidão a esse colega. Mas veja bem o que acontece. O pastor chega no devido campo, uma igreja excelente, uma igreja amada e querida, mas no ministério tem obreiros que chegaram ao presbitério, pode ser mesmo até um pastor auxiliar, por ter uma oratória boa, por ser uma pessoa simpática, outro porque é um grande contribuinte, sem ter as devidas qualificações de um obreiro. E quando chega o pastor, ele quer fazer oposição ao pastor. Ele não quer concordar com a liderança, ele quer exercer uma liderança paralela. O pastor, ele percebe que o pastor é amado pela igreja, que a igreja está bem com o seu pastor, mas ele não se conforma
ele começa a querer tirar a estrutura do pastor. Fala mal do pastor, é contra um trabalho que o pastor quer fazer, fala do pastor pelas escondidas, e o pastor fica sabendo, a família do pastor fica sabendo, aqueles irmãos crentes ficam sabendo, ficam tristes, parte do ministério temente a Deus também não concorda, vem aquela tristeza. E o pastor luta de uma maneira, de outra, com muito carinho, instruindo na igreja, mas eles não recebem a palavra. E o pastor se sente um pouco desconfortável, triste, a sua família já não suporta mais, e ele, diante das pressões, ele cede e às vezes sai fora da direção de Deus. A igreja fica chorando, mas aquele pastor partiu, deixando saudade no coração do povo, deixando obras que iria realizar com tanto amor. Tudo estava dando certo. Mas ali naquela igreja tinha obreiros, que às vezes têm uma condição financeira, tem uma terra, tem um gado, é um grande contribuinte, mas é uma pessoa que não tem tempo para ler a Bíblia, em função do seu trabalho, é um homem trabalhador, dedicado ao trabalho, não tem tempo para ler a Bíblia, não tira um tempo para a oração, e ele sai fora do circuito espiritual e entra na carne e passa a perseguir o pastor. Não tem a sensibilidade espiritual. E esse pastor vai embora. E o que acontece? Parte do ministério fica triste, muitos irmãos ficam tristes, porque sonhavam tanto com o trabalho daquele pastor. Por outro lado, chega um novo pastor. Aquele pastor, às vezes, passou o pastor experiente. E quando aquele pastor chega, vem aquele grupo de obreiros santos, humildes, que amam, que temem ao Senhor, que respeitam a sua liderança e vem abraçar o novo pastor. Por outro lado, o pastor muito empolgado, aqueles que lutaram contra o pastor que saiu, que foram o motivo e a causa daquele pastor, se aproximam do outro. E o outro já abraça e começa a desprezar aqueles obreiros e aqueles membros, irmãos que apoiavam o outro pastor. É o que acontece. Ali passou um pastor experiente, e já passaram muitos pastores e demoraram pouco naquele campo, porque a igreja é uma igreja excelente, um povo amável, um ministério bom, mas no meio do ministério tinha pessoas influentes. E os demais, às vezes, por não querer entrar em conflito, às vezes não tomam uma posição pelo seu pastor, não marcam uma reunião para dizer para os irmãos, irmãos, olha, vocês são obreiros, nós reconhecemos a função de vocês, mas esse pastor nós precisamos dele. Nós precisamos renunciar. Se você não dá bem com o pastor, a igreja ama o pastor. Então tenha paciência, irmão, deixa o pastor exercer o ministério dele. Mas os obreiros, os homens de Deus, eles não querem entrar em situações assim e termina cedendo. O pastor vai embora. E quando o outro chega, aquele grupo que contribuiu para o pastor sair, abraça o outro pastor. E o outro pastor, ele entra pela aquela vereda. Ele já começa a desprezar o trabalho do seu colega. Abraça aqueles que foram motivo da saída do pastor, achando que aquele pastor veterano não teve habilidade e que ele sim que é habilidoso, ele sabe lidar e continua. Só com o passar do tempo, ele percebe que aqueles que contribuíram para a saída do pastor já estão querendo a sua também.
Aí aqueles que foram desprezados por ele, porque apoiaram o seu colega que antecedeu, chegam ali e começam a abraçar. Porque se você chegar numa igreja e você encontrar membros, obreiros que amaram o outro pastor, não tenha ciúmes. Eles vão te amar também. São os verdadeiros servos. Mas, meus queridos, eu quero dizer, na experiência de ministério, convivendo com obreiros experientes também, passando essas experiências para a gente, e até desejando, pastor Everaldo, coloque em pauta assuntos que vêm nos ajudar, porque acontece muito isso no nosso meio. Somos ungidos de Deus, Deus nos chamou para essa tarefa, mas somos seres humanos também. Tem campo que tem obreiro, presbítero, que são homens que têm uma habilidade da palavra, que têm um carisma com a igreja. A gente precisa daquele homem para trabalhar conosco, mas eles não querem trabalhar conosco. E às vezes não são verdadeiros. São homens capacitados com palavra, mas não são verdadeiros. O ministério tem um requisito. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Fazer a obra de Deus, às vezes, é ser rejeitado por muitos, é ser criticado por outros, é ser desprezado por muitos. E às vezes, obreiro, você é aquele obreiro que Deus te colocou nessa cidade. Você é respeitado e honrado nessa cidade. E Deus te colocou para você dar sustentação aos seus ungidos que Ele vai enviar para esta cidade. E você, meu querido obreiro, com toda essa capacidade que Deus te deu, você tem um conhecimento espetacular da palavra de Deus, você tem a unção do Espírito de Deus para ministrar, você é admirado pela sociedade. E o pastor que chegou, ninguém conhece ele. Ele precisa de um obreiro como você. A honra do ministério do pastor será sua também. Deus tem uma missão para cumprir através desse pastor, mas ele precisa de você. Eu já ouvi relatos de obreiros: ô pastor Everaldo, quando o senhor saiu, chegou o outro pastor. Eu fui tão perseguido. Eu quero dar o exemplo de um obreiro. Hoje ele é pastor e eu acredito que ele vai ver esse vídeo. Ele foi uma pessoa que defendeu tanto o meu ministério, um homem de Deus, um homem santo. Era um homem tão íntegro que quando ele tinha uma casinha, ele não tem poderes aquisitivos, e faltava fazer uma área, faltava um cimento ali para fazer a área, e chegou um candidato a prefeito e perguntou para ele: você ainda vai fazer essa área, está precisando de cimento? Estou, mas o político que me oferecer essas coisas, cimento e tudo, eu não voto nele. Eu faço aqui com o meu suor. Um homem íntegro. E o outro pastor assumiu a igreja, e quando viu que aquelas pessoas eram amigos do pastor que saiu, começou, em vez de abraçar, começou a maltratar. E usar o púlpito para ficar jogando palavra de exortação para aqueles que só fizeram bem ao pastor que saiu, que foram amigos. E um dia esse homem, que é bem positivo, sincero, foi lá com o pastor: pastor, eu vim aqui entregar o meu presbitério para o senhor, porque, olha, se eu fui amigo do outro pastor, é porque ele me respeitou, me honrou, respeitou minha família e foi um exemplo de vida para mim. Mas o senhor, desde que chegou, quando soube que eu era amigo do outro pastor, você começou a me maltratar, jogar piada. Então, pastor, eu sei que o senhor é um homem de Deus, eu lhe respeito. O senhor deve me respeitar. Eu sou um pai de família. Eu vou ficar lá no banco, pastor. Não, rapaz, o que é isso? E esse pastor, na empolgação dele, os dias e meses foi passando, o ano foi passando,
Quando o grupo começou a imprensar ele, aí ele correu e teve o apoio daqueles que apoiaram o outro pastor. E foi tão honroso a atitude desse pastor. Depois até liguei para ele, meu colega, vocês são jovens, você chega do campo, aí passa um veterano e vocês, os caboclos perseguem a gente, já perseguiram outros pastores, mas vocês chegam, vocês acham que vocês são melhor do que a gente, que nós não tivemos habilidade, vocês sim. E agora? Não, pastor Everaldo, é verdade, pastor Everaldo. E foi tão nobre esse pastor que depois, quando o grupo quis imprensar ele, o grupo daquele outro pastor abraçaram ele. E ele até apresentou esse que eu falei, esse homem de Deus, ele apresentou ao pastorado. Casos de outras igrejas que os obreiros, pastor, eu fui tão humilhado pelo outro pastor, porque ele soube que era o seu amigo. Eu fui tão humilhado. Meus irmãos, nós temos que amar o rebanho do Senhor, principalmente os homens santos. Tem pessoas que respeitam aquele que tem poder de voz. Ele pode ser o que for, rebelde, mas ele tem um poder de voz, aí ele é respeitado. Inclusive, eu quero com muito carinho e quero merecer a compreensão dos meus colegas. Mas tem campo por aí que o pastor, quando chega, ele faz aliança com aquele grupinho que sempre foi uma ameaça. Eu me lembro também de um campo onde eu passei, que passou um grande obreiro. E lá tinha um presbítero que era um inimigo. Tinha uns 2 ou 3, era inimigo de pastor. Era só, a reunião ministerial era para arrumar encrenca. E o pastor tinha muita graça de Deus e um homem santo e tinha cajado. Ele foi suspender, Simão. Você está suspenso do presbitério e de ministério. Se quiser congregar, congregue, mas como obreiro não, você traz muito trabalho, você só atrapalha. E a igreja andando bem, mas o pastor teve que sair, chegou o outro correu, fui lá na casa dele e trouxe ele de volta. E esse cidadão até hoje continua dando trabalho aos pastores. Olhe, nós devemos ter muito cuidado. Quando você chegar numa igreja, que você souber que aquele cidadão, aqueles foram amigos do outro pastor, zele deles, ame e abrace. Se você sabe que ele foi oposição, trate com sabedoria. Não exclua também, mas mostre para eles a importância de um pastor. Às vezes a pessoa chega e põe defeito no trabalho dos outros. Chegou um determinado pastor numa igreja e a igreja molhava o telhado. Aquele pastor comprou umas telhas, daquelas telhas ecológicas, e ela mocou e derramava água. E o outro pastor foi fazer uma campanha, mas sem desmerecer o colega. Eu achei bonita essa posição do pastor. Ele disse: olha, o outro pastor que passou por aqui, ele fez um trabalho excelente, porque naquela época essa telha ecológica estava na moda. Então ele fez um grande trabalho, ela não está servindo mais, agora nós vamos ter que mudar. Então o que significa? Ele fez o trabalho sem diminuir o trabalho que o outro já fez. Tem aquele negócio, chegou antes e depois. Eu não concordo com antes e depois. O pobrezinho chegou no campo, as condições financeiras eram pequenas, ele fez o alicerce e não deu para concluir. Aí o outro chegou, tira aquela foto velha lá, quando inaugura, põe o antes e depois. Quer dizer que o trabalho do outro não valeu. O depois também, o antes, ele foi bom. Nós temos que zelar. Um exemplo prático disso pode ser visto na história de um pastor que assumia a igreja. Imediatamente ele tirou a mesa que o seu antecessor havia colocado no lugar de destaque. E a reação dos membros foi revolta e resultou na sua saída.
A convenção mandou um outro pastor. E ele, assumindo aquela igreja, ele pegou aquela mesa, afastou só um pouquinho, na semana, na outra um pouquinho, e tudo. Quando chegou ali, pelos 6 meses, ele tinha mudado a mesa, e o povo, ninguém disse nada, ninguém percebeu. Então, às vezes, o pastor chega e já quer mudar tudo, derrubar a casa, quer fazer aquelas coisas. Nós temos que ter muito cuidado. Como respeitar e tratar com carinho os obreiros e membros que eram os verdadeiros amigos do outro pastor? Com amor. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, Romanos 12, 9. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também, porque esta é a lei e os profetas, Mateus 7, 12. Construir um relacionamento de respeito e confiança é essencial para manter a harmonia da igreja. Exemplo, se o obreiro era muito próximo do pastor anterior, o novo líder deve convidá-lo para conversar, buscar formas, integrá-lo em uma nova fase. Não pode excluir, tem que abraçar. De igual forma também aquele que fez oposição a outro pastor, você tem que procurar abraçar, mas nunca aceitar que ele toque na vida do seu colega e dizer, olha, para aí. Porque quando você aceita que alguém toca no colega seu que antecedeu, você está se deixando vulnerável. Se ele não respeita o teu colega que passou, ele não vai te respeitar. Tratar com carinho os opositores do outro pastor. Tem que tratar com carinho, sempre introduzindo com zelo e ensinando eles a unção. Não é concordar, ele vem falar do pastor, diz, meu irmão, olha, é ungido de Deus, deixe para lá, os homens são falhos, nós somos falhos, mas Deus é quem trata, nós não tocamos. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Segundo Timóteo 2:24. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Mateus 5:9. Mostrar amor e paciência aos opositores demonstra maturidade espiritual e promove a paz. Não é batendo palma para aqueles que foram oposição do seu colega. Não é querendo dar privilégio, porque existe isso, colegas. Existe igreja que tem aquele grupo que sempre são eles que trabalham para tirar o pastor. O pastor educado, sábio, não quer trazer problema. Quando ele vê que as coisas não estão favoráveis a ele, quando ele se vê vulnerável ali, ele não quer trazer problema para a igreja, não quer levar problema para a convenção, às vezes ele sai até antes do tempo. Aí o colega chega lá e vai abraçar eles, bater palma, aplaudir, não. Irmão, é isso, o outro pastor é isso, né? É um homem de Deus e tudo. Nós temos que honrar, ter paciência, mostrar maturidade. Maturidade é quando você não toca no seu colega. Quando você toca no seu colega, você está mostrando que você não tem maturidade espiritual. Amém? Eu, há pouco tempo, um presbítero falou comigo. Aquilo me doeu no coração, por isso estou entregando esta mensagem. Com muito carinho, com muito respeito aos colegas. Já vi irmãs do ciclo de oração chorar porque tiraram o pastor, um grupinho de obreiros, tiraram o pastor ali, e as irmãs chorar. Já teve caso de o ciclo de oração se reunir com o pastor Gilberto e dizer, nós não aceitamos o comportamento desse ministério. Tiraram o nosso pastor tal, e agora quer tirar isso, nós não concordamos e tudo. Nós temos que ter muito cuidado e zelar. Eu quero dar um exemplo aqui de um pastor, pastor Valdemar. Ele foi supervisor ali em Altamira, hoje é o pastor Joel.
Ele era muito querido pelo supervisionado, porque quando um grupinho se levantava contra o pastor, que chamava o supervisor, ele não ia alimentar aquele grupinho. Ele chegava lá e dizia: olha, rapaz, é assim, o que está acontecendo? Vamos conversar. O seu pastor é o seu pastor, e ele quer o seu bem, não é assim que trata e tudo. Ele dava sustentação ao supervisionado, pastor Valdemar Nascimento. Que eu e você possamos pegar esse exemplo. Vamos dar sustentação aos nossos colegas. Nós não somos perfeitos, mas nós somos homens de Deus. Nós temos o desejo de fazer a obra de Deus. Agora, existem grupos em igreja formado para tirar a estrutura de pastor. E o outro colega, quando chega, despreza aquele grupo que tem comunhão com Deus, que defende ministério, e abraça o grupinho ali revoltado, puxa para perto para se dar bem. As ovelhas ficam só gemendo. Quem berra são os bodes. Os bodes faz zoada. As ovelhas sofrem. Quantas ovelhas não estão sofrendo porque estão sendo desprezadas pelos pastores, obreiros de Deus, homens, presbíteros, pastores, desprezados porque defendem o ministério, não se coloca ao lado daqueles que fazem oposição. E às vezes o grupo de oposição da igreja é grande. São homens que não oram, são ocupados com suas tarefas para lá e quer ficar interferindo no ministério pastoral. A igreja precisa de um pastor. Ela precisa ser apacentada pelo pastor, guiada pelo pastor, orientada pelo pastor, conduzida pelo pastor. Aí vem aquela liderança paralela, querendo tirar todos os quesitos do pastor. A honra é o princípio bíblico que protege a reputação e a unidade do corpo de Cristo. Exemplo: se um membro começa a criticar o pastor anterior, o novo líder pode repreendê-lo com carinho. Meu irmão, os homens são falhos, vamos focar em Jesus, vamos orar por esse pastor. Ele deu o que ele poderia dar. Se o pastor não escandaliza o rebanho, ele já faz grandes coisas. Se o pastor trata com sinceridade os membros, respeita a família, administra com sinceridade o patrimônio da igreja, ele já merece respeito. Nós sempre vamos estar na expectativa de um grande pastor. Igreja, ouçam isso aí, igreja. Ouçam essa palavra. A igreja sempre não vai estar conformada com o pastor que tem. Ela vai estar na expectativa de um novo pastor. Pastores, meu amigo pastor, ouça o que eu vou te dizer. Você também nunca vai ficar satisfeito com a igreja que você está. Você gostaria de uma igreja diferente. Se você pudesse pregar aqueles membros que eram amigos da outra igreja e juntar só aquelas pessoas que te amam, como seria bom. Mas olha, a igreja nunca vai ter aquele pastor que se encaixe perfeitamente com ela. E o pastor nunca vai ter aquela igreja que se encaixe 100%. Vai ter igreja que ele vai ter uma maneira melhor de lidar, que ele vai sentir-se amado, vai amar ela, mas não na íntegra. Igreja, porque o único pastor, quando chegar, vai se ajustar perfeitamente. É Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, e a igreja que vai se ajustar perfeitamente é a igreja arrebatada. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo bom trato, pelo procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago 3:13. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau, do mau tesouro tira as coisas má, porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45.
Você está contribuindo para o bem da obra de Deus? Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, eu tenho te glorificado na terra, consumando a obra que tu me enviastes a fazer. Agora glorifica o teu filho com aquela glória que eu sempre tive diante de ti, para que o teu filho glorifique a ti também. Quanto àqueles que tu me deste, são teu, mas tu me deste. Eu não te peço que tire do mundo, mas livre do mal. Pai, e temais, aquela glória que tu me destes, eu dei a eles para que sejam um. Uma igreja que há fuxiquinho e reuniãozinha ali e aquela coisa toda e discórdia, só falta uma coisa, é a presença do Espírito Santo. Onde há unidade, união, há a presença do Espírito Santo de Deus. Caso um pastor anterior fale negativamente sobre o seu sucessor, ele não está dando um bom exemplo para o seu rebanho. Eu já vi pastores falando mal do presidente da convenção diante dos obreiros do ministério. Eu chamei meu colega: não faça isso. Você está falando do presidente da convenção na frente dos seus obreiros. Você pensa que isso é bom para você? Isso não é bom para você, meu colega. Eles vão entender que você não tem prestígio com o seu presidente. Isso do tempo do pastor Gilberto. E eu liguei para o pastor Gilberto e botei o obreiro para falar com ele e quebrou todas essas barreiras, graças a Deus. Como lidar com os irmãos e irmãs que defenderam o pastor anterior? Porque muitas vezes o pastorzão chega empolgado e aqueles que sofreram lá do pastor são desprezados. É aquele grupinho que tirou o pastor, ele coloca tudo no lugar. Colega, depois vão te tirar também. Amém? Honre aqueles que honraram os seus pastores. Abrace aqueles que abraçaram os seus pastores. Eles serão teus amigos. Não desprezes aqueles que tomaram posição contrária ao pastor. Mas não queira ter eles como base, que não vai ser base nunca. Se eles discordaram do outro, vai discordar de você. Abrace e faça tudo. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, assim mesmo ruína. Provérbio 13, 3. Muitos membros que defenderam o seu pastor podem ter sido rejeitados até por parte do ministério. Aconteceu numa igreja, presbítero que tinha uma palavra que encantava, ou palavra divina, mas era uma pessoa que não tinha firmeza e falou besteira acerca de um pastor, e as irmãs viram que aquele pastor não era aquilo que aquele presbítero falou. E no grupo tomaram posição, chamaram ele de rebelde. E aquela irmã sofreu. Só que Deus engrandeceu ela. Ela prosperou financeiramente, é uma bênção hoje. Mas como aquela irmã sofreu? Porque defendeu o pastor. Aí chega o outro pastor, em vez de defender a irmã, acha melhor estar ao lado daquele que tocou no colega dele. Eu conheço igrejas aí que tem pessoas de bem que são rejeitadas na igreja, pessoas do bem, pessoas que eram para estar na liderança e não estão. Vamos amar o rebanho do Senhor. Se houver irmãos que se sentiram excluídos por ter apoiado o pastor anterior, o novo líder deve demonstrar carinho, integrá-lo novamente, cada um na sua posição. Eu quero que vocês recebam essa palavra. Pastor que já está concluindo o seu ministério, acredito que já está, como diz o pastor Gilberto, meio-dia para tarde, já são 37 anos de ministério, tem colegas aí com 50 e poucos anos, mas 37 já é um tempo. Vamos amar. Eu me lembro, eu não vou citar o nome, mas a esposa de um pastor que já dorme no Senhor. Se ela ouvir essa mensagem, ela vai saber que eu estou falando dela. Ela me disse: pastor Everaldo, eu sou tão feliz pelo Senhor, ser amigo do meu esposo. O esposo dela já dorme do Senhor, ligava para mim, eu ligava para ele, disse: pastor, você acredita que eu sou o único pastor
que nós permutamos que não ficamos inimigos. Tem pessoa quando assume o campo do outro, quando substitui um pastor, se torna inimigo. O que é isso, meu irmão? O pastor pode ficar telefonando para o campo de onde ele já foi pastor? Isso não pode ser coisa frequente, mas não tem nada a ver ele telefonar, falar com o irmão. Desde que na sua fala não venha denegrir o pastor que está no exercício. Eu tenho pastores aqui, tive em cidade pequena, ou melhor, cidades perto aqui de São João, e às vezes ligo para o pastor. Pastor, estou querendo visitar o irmão tal. O senhor vai comigo? Pastor, não posso ir, mas você tem minha bênção. O colega, eu acredito que ele fica satisfeito. Eu não fico andando direto. É mais difícil visitar os irmãos lá, mas quando eu tomo a posição para ir uma vez na vida, eu falo com o meu colega. Então, meus colegas, que Deus possa abençoar esse ministério tão digno. Eu preciso de instrução. Eu preciso aprender com os colegas também. Eu quero citar uma palavra. Quando nós fomos para a Convenção Geral em São Paulo, na liderança do pastor Gilberto, hoje nosso presidente é o pastor José Rita Marques de Souza, né? Desse tempo, o pastor Gilberto, estava o pastor Afonso Menino Rei. E o pastor Gilberto perguntou para o pastor Afonso Menino Rei, tem sempre, quando ele vai para a convenção, nos ônibus, tem aquele culto doméstico, à tarde também tem aquele culto, né? Diz, pastor Afonso, o senhor já sofreu levante de obreiros? Diz, já sim. O senhor pode passar essa experiência? Diz, não, pastor, porque eu já entreguei tudo para Jesus. Eu achei muito bonito aquilo. Mas eu estou entregando esta mensagem porque eu tenho visto tantas ovelhas sofrer. Ovelhas maravilhosas que amaram os seus pastores e foram massacradas por aqueles que estão em posição de eminência, por obreiros que deveriam dar o exemplo, incentivá-las, foram massacradas. Presbíteros, homens de Deus que sofreram ao lado dos seus pastores, foram desprezados e humilhados pelo novo pastor, porque o pastor soube que ele era amigo. E pastores que desprezaram aqueles que eram homens de Deus e deram apoio, até financeiro, para obreiros rebeldes, que não têm testemunho de obreiro, que hoje são as verdadeiras decepção e tudo. E até esses mesmos pastores se decepcionaram. Então, gente, ao assumir um novo campo, o pastor deve agir com sabedoria, com amor e respeito, promovendo a unidade da igreja, fortalecendo os laços espirituais. Eu quero citar aqui, quando eu estava em São Félix do Xingu, tinha um irmão lá que ele amava demais o pastor Rubem Lobo. E ele falava muito do pastor Rubem Lobo. Eu digo, irmão, é mesmo, pastor Rubem Lobo é pessoa boa. Nós não, Bartolomeu, era o Bartolomeu o nome dele, saudoso Bartolomeu. Para ele, o pastor Rubens era o grande pastor. Eu digo, é mesmo. E eu incentivava, vamos chamar o pastor Rubens para vir aqui. Nós temos também, ali em Carajás, o saudoso Zoeira, que se tornou até pastor. O pastor dele era o pastor Eduardo, elogiável. Eu digo, é isso mesmo. Então, se alguém fala bem do pastor, se alguém ama o pastor, ele vai lhe amar também. Não despreze as ovelhinhas que sofrem ao lado do seu pastor quando você chegar. Não despreze o ministério do seu colega, que às vezes saiu ali pressionado por um grupo. Aí você chega, abraça aquilo, você acha que o seu colega não teve condições, você é muito mais inteligente, mais habilidoso. Não é bem assim. Então, queridos, ovelha, ame o seu pastor. É um ministério tão sofrido, o ministério pastoral, porque, como bem eu já falei, existem muitos aventureiros que se intitulam de pastor e eles trazem tanto desgaste para aqueles que militam legitimamente. Aqueles que militam legitimamente. Que sejam amados. Ame o seu pastor. A esposa do seu pastor. Defenda o seu pastor. Eu sempre digo,
que você jamais vai fazer um belo jantar, uma galinha caipira ou uma picanha, ou quem sabe aquela lagosta do camarão. Você não vai fazer um banquete para convidar uma pessoa que fala mal do seu pai. Isso você não vai fazer, porque tem a ligação do sangue carnal. E por que que você fica aplaudindo pessoas que falam mal do seu pastor? Você fica banqueteando com essas pessoas. Eu estava vendo um devido lugar e começaram a falar do meu presidente, pastor Gilberto. Era duas personagens grandes. Eu disse, amigo, eu quero pedir, nós estávamos comendo uma pizza. Eu quero pedir licença, eu preciso ir embora, porque vocês estão falando do pastor Gilberto, ele é o meu presidente. Eu não posso sentar aqui. Não, pastor Everaldo, me desculpe e tal. Eu digo, não, vocês podem falar, agora eu não posso ficar aqui. Ele é o meu presidente, eu não posso aceitar que se fale dele na ausência dele. Então, se você defende o seu pai, que vem daquele sangue adâmico, e por que que você não defende o seu pastor, que é um pai espiritual, ligado pelo sangue de Cristo Jesus no Calvário? Então, se você defende só o pai carnal, mostra que você está valorizando mais a carne. Se alguém fala mal do seu pastor, ele está querendo te ofender de tabela. Não fique calado. Se você não tem resposta, saia. Se você não quer ser deselegante, peça licença e saia. Demonstre que você não está satisfeito. Pastores, vamos se comunicar mais, um telefonema. Nós somos uma classe muito solitária. Estava na convenção cobrindo o Heraldino. Heraldino, rapaz, você não me deu mais um telefonema? Não, Everaldo, eu vou te levar lá, eu estou lá e aquela coisa toda. Então, nós temos que nos aproximar através de um telefonema e tudo, porque o nosso ministério é muito solitário. Meus queridos colegas, é com muito temor e tremor que eu trago essa mensagem, com o coração sensibilizado por ovelhas que têm sofrido tanto por defender o ministério pastoral. Que nós possamos abraçar essas pessoas e que Deus em Cristo te abençoe e o sumo pastor te guie cada dia com o seu cajado e que Deus te abençoe. Fica na paz.